Deixa eu ver se o Fábio entra só para terminar. Vamos ver se o Fábio entra aí para poder a gente terminar, já que o Instagram derrubou a gente nem se deu conta. Vamos ver aqui se o Fábio vai chegar. Só para ele poder terminar de falar do projeto, se despedir. Pronto, olha ele aqui. Desculpa aí, Egito, acabei me empolgando. O Instagram é que não deu tempo pra gente falar tudo que a gente quer falar, rapaz. É, não sei por que que ele corta. Né? Mas vai lá, tu Mas- tava falando do projeto. Não, não, então, o projeto a gente está vindo aí com a pegada de educação. A gente viu que tem uma necessidade de formar, né, os educadores e desmistificar essa questão deles fazerem os kits, né? Uhum. Então, a gente está usando a Microbit como uma plataforma, mas a questão dos acessórios, os educadores têm liberdade de criar conforme a necessidade, né, e até alinhando a BNCC, para que eles possam criar os materiais e os Uhum. planos de aula em cima disso. Então a gente vem nessa pegada e deixando algo assim para que eles possam evoluir e continuar, tá? Então é isso que a gente está trabalhando agora, faz parte do meu projeto de pesquisa, a gente focar nisso. E é isso. Então nós estamos nesse desafio. Infelizmente, né, como a gente disse, esse começo de ano ele tirou um pouco dessa experiência mais corpo a corpo, mas por outro lado ele trouxe a possibilidade das pessoas desenvolverem na parte mais digital, né? Então, a ideia é que a gente no futuro colha, né, bons frutos aí, unindo o digital com o presencial. Pois é. Mas é bom ver que tem, assim, tem várias iniciativas e aquela coisa, né? A gente é incansável, né? Termina uma coisa e já começa a outra, né? É, é interessante isso. Mas É, enfim, mas, é isso. mas como eu disse para você lá, infelizmente, né, as empresas que nascem no Brasil, elas sofrem muito, né? Quando Verdade. envolve hardware, principalmente, é muito difícil de você pagar, né, viver daquele projeto, né? Uhum. Então, precisa de incentivos para que mais pessoas, mais empresas venham fornecer soluções para o mercado nacional e não a gente ficar amarrado em empresas grandes que vendem lá no preço que elas querem e acaba Uhum. inviabilizando e elitizando a tecnologia, né? Então, ó, o Pois Pedro é, o Minatel tá aí. Minatel dando um salve aí. É, Pedro Minatel é um guerreiro também, hein? Pois Da é. área de hardware. Olha aí, a gente tá Sirico, muito importante, até Siriaco entrando na nossa live. é, Sirico é fera, é outra pessoa aí É outro que o aí. Brasil teve sorte de ter aí para incentivando, né? E aí, se a gente for falar também uma coisa também que é interessante, o software livre, né? Vem nessa Uhum. pegada. Então, nessa questão das tecnologias, né, da internet que a gente viu, né, de acesso a computadores, ele pode ajudar bastante também. Então, políticas, né, que possam incentivar que o software seja, né, tenha o custo menor possível, mais uma questão de serviço, né? Então, pode ajudar bastante a levar mais computadores, mais formas que as crianças tenham acesso, né? Porque é duro você ver um laboratório de informática fechado, porque, sei lá, Verdade. ou o computador tá ruim, ou o Windows, sei lá, travou e ninguém sabe arrumar. Então, tem que. Tudo isso faz parte aí do processo, né? É verdade. E aí, assim, esse futuro, né? Essa coisa de futuro, ele só vai poder ser possível se agora esse presente for arrumado, né?
Tipo, tem É, acontecido assim. Porque é bem comum, tipo, eu encontrei diversas vezes realidade de você chegar e tá lá um kit caríssimo guardado, né? E você não pode mexer numa peça porque você vai lá, depois tem que contar tudinho para guardar, conta para usar, usa com medo de perder e conta para guardar, nossa, né? isso é. E assim, até por isso que eu fui para a área da robótica livre, que era o seguinte, acabava a aula, o menino, professor, isso aqui, aí leva, é teu. E aí foi até dessa ideia, né, que surgiu uma outra ideia. Eu lembro que eu trabalhava lá no Marista, e eu tinha conhecido, eu já conhecia a economia solidária, eu já conhecia outras dinâmicas, e eu estava conhecendo uma galera lá com moeda colaborativa, e eu levei isso para dentro e o menino me ajudava, o menino que fizesse as tarefas, que varresse a sala, que organizasse tudinho, porque a sala de aula compreendia não somente fazer, né? A organização da sala também estava incluso nesse momento Na formativo. atividade. Aí ele, em vez dele ganhar de 0 a 10, ele ganhava moedas sociais, né? Que eles mesmos deram nome à moeda, chamaram de homens, né? Até com o mesmo da brincadeira, dizer, ó, quantos homens tu ganhasse, quantos você tem e tal. E aí, no final, esse menino ia lá e trocava essa moeda que ele ganhou pelo fato de ter feito uma tarefa bem feita, de ter chegado no horário, de ter ajudado o amigo, ele trocava isso por um motor, por LED, que eu não tive que comprar porque eu tirei de sucata. Muitas vezes ele mesmo, Legal. que era Interessante comum, essa gamificação. o menino chegava lá, hoje ele não queria nada, né? Porque tem muito isso. Ah, tô ruim, teve uma briga em casa, não tô querendo fazer nada, não. Quer pensar na vida? Quero. Senta ali no canto, pega um ferro de solda, pega uma sucata, vai de soldando coisa. E ele ficava naquela prática ali, ao mesmo tempo ele estava abastecendo meu banco de peças, né? É, Aí ficava tinha um lá outro que fazendo a estava fazendo terapia. bagunça, exatamente. Tinha um outro lá fazendo Legal. bagunça, tava, vem cá, senta aqui, vai testando aqui. Então, um de soldava, outro testava, alimentava o banco de peça. No final, quando eles precisavam de Que motor, legal. LED, resistor, levava, né? E para mim não Nossa. tinha custo pelo fato de que eu recebi o material como doação de sucata, né? Uhum. Esse material ia ganhar um tempo de vida útil maior agora, né? Porque ele não vai ser, não ia ser lixo, né? E o menino fez uma tarefa no intuito de juntar aquele valor, né? A gamificação para poder trocar pelo objeto que ele queria. Ele levava para casa para fazer lanterninha, fazer, enfim, um projeto que ele quisesse. Aí não tinha que contar kit no começo, ter medo de perder durante e contar no final, né? Então, são esses kits assim, coisas assim, feito, como eu estava falando antes como eu tinha dito antes de acabar nossa primeira live lá, tipo, eu fui para um evento, né, numa cidade aqui perto, o litoral, e lá tinha 80 meninos e com um kit que foi barato e que eu não tinha medo se ele quebrasse ou se desarrumasse, porque eu seria capaz de arrumar e eu consegui atender 80 meninos. Legal. Veio isso, né? Se você for ver, É, a então é gente. importante. Esse Franz Make, né, ele nasceu nessa pegada, porque a gente foi num lugar, Make lá, e o professor tinha muito cuidado para a criança não quebrar, né? Então, parecia que não toca nisso, só mexe aqui, mas ó, não mexe aqui, porque se você mexer aqui vai quebrar e vai queimar, e é R$ 300 e não sei o quê. Então, a gente nasceu com essa pegada também de ser algo que, e até Uhum. se queimar também, troca o chip, troca a coisa e passa a funcionar É, de novo. Então, a gente pois é. até fez os componentes nessa forma. Só, eu queria comentar um detalhe, mas acho que é mais em relação a você pode detalhar mais isso, em relação ao papel do educador e como estão os educadores hoje, né, pensando ali no ensino fundamental 2 nesse processo. Se eles estão Uhum. preparados para trazer essa tecnologia e estar trabalhando ali com os alunos, que são eles que vão estar lá no front, né, na frente nessa Uhum. interação com os alunos. Né? Isso. Vê. É até uma pergunta boa, porque agora, devido a esse momento que a gente está passando, o que aconteceu? A gente teve que apagar um incêndio, não, né? Apagar vários incêndios. Porque começa por aí, aquela coisa que tu falava na live anterior, que é o seguinte, não é chegar aqui de frente do computador e somente replicar a aula como se eu estivesse lá na sala. Vai mudar, a É. metodologia muda, né? Como fala, tem uma pessoa, um teórico aqui em Pernambuco,
que eu gosto muito, né? Ele é paraibano, mas é o Luciano Meira, e ele estava falando em uma das lives dele essa questão de você poder fragmentar aquele tempo de aula para não se cansar nem cansar o educando. Né? Porque pensa, eu tenho uma aula de 45 minutos. Aí eu vou ficar 45 minutos na frente do computador e o menino lá do outro lado, na frente do computador, de um aparelho celular ou um tablet. Então isso é horrível. Aí daí não funciona. Então teve esses incêndios que a gente teve que apagar, que foi justamente para poder modelar isso. Isso remete a essa questão que tu pergunta, que é o seguinte: muitos educadores, né, eu também trabalho, né, fazia muita oficina com os educadores. Hoje eu estou tentando fazer essa assessoria mais à distância e ainda é tudo muito novo. E existe uma cobrança na pessoa do educador, né? Muitos se cobram e muitas instituições cobram que o professor tem a obrigação de saber tudo. Que é uma coisa assim, é um tipo de cobrança que eu não me faço. Me sinto com total liberdade e autonomia para dizer para o meu educador: ó, você não sei não, vamos aprender junto. Então vamos saber. É, Até como eu digo sempre no começo das minhas oficinas: olha, estou aqui para trocar ideia com vocês. E eu digo uma coisa: se a sala tem 25 meninos, eu vou aprender 25 coisas novas. E vocês vão aprender uma só, que eu sou um cara só. Agora, se uhum, você se permitir aprender dos outros, então vai ser todo mundo aqui, cada um vai aprender 25 e vai ensinar 25. Então, assim, é essa troca que a gente tem que estar ciente. Aí, nesse aspecto, né, falando mesmo de dar suporte nesses componentes e tudo mais, você vê que devido a essa cobrança, eu estou fazendo uma formação que é toda terça à noite, né, é à distância, é desvendando o universo da programação. Justamente eu vou num passeio bem mais filosófico, bem mais do entendimento de que a programação está no dia a dia da gente, está numa receita de bolo, está num programa, o programa que eu vou ver na minha TV e tudo mais, para fugir dessa exigência que tem de ter a lógica matemática, do pensamento computacional. Ele está ali porque, assim, a gente às vezes entra nos temas com uma carga de cobrança tão alta que a gente acaba não prestando atenção para o que realmente vale a pena. E aí uhum. você vê, tipo, isso anda acontecendo dentro dessa sala virtual que eu estou dando aula. Tem gente lá que está querendo saber a hora que vai começar a desenvolver código, e na verdade o que eu quero mostrar é que o código está na Matrix, né? Está ali. A gente está conhecendo, falou um pouco sobre esse universo do que é programar, do que é lógica. Não é nada muito aprofundado, porque o objetivo é esse, é desvendar, é tirar essa coisa aqui. Peraí, o cara só vai aprender a programar se ele souber lógica. Né? O cara só vai aprender a ter uma boa lógica se ele souber lógica matemática. E aí, se ele fizer bons algoritmos, e entender que, na verdade, uma coisa chama a outra, né? Que é como eu faço. A gente começou com brincadeiras, né, de programação, e essas brincadeiras de programação levam a pessoa a querer saber mais. Porque no início ela fez o gatinho andar. E agora? Agora eu quero que mude o cenário. Como é que eu faço? Né? E eu sempre levando, conduzindo, para aquele momento que tem que pensar o seguinte: eu não vou ter Egito aqui do lado o tempo todo para tirar minha dúvida. Como que eu faço para resolver minha dúvida? Né? Porque também tem muito isso. É outro Uhum. perfil que eu não busco ter, que é o perfil do educador que, tipo, me pergunte a cada um segundo. Né? Para mim, a única É. coisa que vai verificar a cada um segundo é o código dele lá, que está rodando no Arduino em algum lugar. Mas eu quero é que ele desenrole e me mostre o que ele desenrolou. Então, assim, tem muito isso de mostrar para as minhas turmas que, olha, vocês têm que se virar só, vocês têm que começar a buscar. E quando vocês já tentarem 2 ou 3 vezes, aí vocês vão me acionar para ver se realmente precisa dessa ajuda, né? Porque não é Uhum. um abandono, mas é uma autonomia. Tá entendendo? Então, assim, eu percebo, né? Não sei se respondo a tua pergunta, mas eu percebo que, assim, a gente ainda tem uma caminhada grande. Da mesma forma que a gente precisa de profissionais para a internet das coisas, para esse mundo maker que está se criando, a gente precisa. Eu não vou nem dizer que a gente precisa de professores, a gente precisa de dar tempo para esses professores se maravilharem, feito nossos meninos estão se maravilhando com essa tecnologia. É, Entendeu? o professor ainda vem de uma, né, de uma outra época, né? Muitos ainda já são velhos, né? Uma idade Uhum. que não pegou, então eles têm que se capacitar durante o ensino, né? Então, é Exatamente. um desafio, né? É, realmente. Então, E mas hoje a nesse curso, internet, só, desculpa, sim. você falou aí da internet, hoje a internet tem todo o conteúdo está disponível. Então, essa questão de você incentivar ele a desenrolar, né, como você disse, é muito importante, né?
para que ele possa criar o seu material, aproveitando outras referências e fazer acontecer, né? Isso. Porque assim, como que eu vejo o papel do educador, né? Na minha visão, e assim, uma visão, eu tô pensando assim, na minha simples visão, o papel do educador, ele é feito tipo, ele é feito um pintor, né? Que ele está olhando ali para uma paisagem, tentando ver da paisagem o que ele absorve de cor para colocar naquela tela. Só que assim, o pintor, né, é uma coisa que hoje eu vivo isso na prática, porque eu também pinto. A gente não tem certeza se a mistura vai sair igual que a gente está vendo. A gente sabe que a gente é capaz de misturar, mas se vai sair igual ou não. E muitas vezes dos erros que eu dou numa pintura de tela, saem acerto que as pessoas gostam, entendeu? E que as pessoas se veem naquele acerto. Então, assim, o Uhum, professor é muito isso. Ele é aquela pessoa que observa e que sabe dizer, olha, mistura aquela cor ali, o resultado que vai dar ele não sabe, mas ele sabe que pode orientar. Então, assim, para simplificar, o que é que eu faço? Eu vejo muita coisa, eu pesquiso aquilo que eu consigo pesquisar, eu não me mato de pesquisar, eu vou, tem hora, pronto, tem hora que eu estou lendo um livro, eu digo, "Pô, isso aqui é bom para levar para tal exemplo para os meninos, aí eu guardo. Né? Estou vendo o Instagram, ó, esse vídeo, hoje mesmo estava olhando o LinkedIn, e eu vi lá um vídeo de um projeto que sai catando o lixo dentro da água, e um aluno, no projeto que eu dei aula, tinha pensado um projeto desse, aí eu já marquei a pessoa e disse, olha, mostra para ele aí. Então, assim, na verdade, eu sou somente esse cara que faz esses links, né? uhum. Então, se eu tenho esse tempo de poder de me maravilhar com isso e experimentar para oferecer para as pessoas, aí eu sei que elas vão conseguindo desenrolar. Mas hoje, o professor, né? Aí eu falo, pelo conhecimento que eu tenho com alguns amigos, eles ainda têm aquela questão da caderneta. Agora, nesse mundo de aula à distância, agora eles ganharam aula para postar, Classroom para olhar e tudo mais assim. Precisa-se entender que essa pessoa é uma pessoa que, tipo, precisa de tempo para respirar, para fazer várias coisas. Então, talvez a gente tenha muito profissional aí que poderia ser trazido para amenizar o trabalho do outro, né? Não Uhum, sei se tá dando para entender que, tipo assim, uhum. o professor cuidar de 3 salas e cada sala tem em torno de 45 educandos, é desumano. É desumano mesmo. É desumano. É, é complicado. Mas é mais Olha, uma questão também de tem formatar, né? sobre livros e plantas, que na verdade é minha sobrinha e comadre, mas quem deve estar assistindo é meu irmão, está perguntando como a gente faz aí para levar esse debate para a escola pública. É só convidar, vamos chamar a gente aí que a gente marca uma live. É, acho que pode, agora que está todo mundo online, né? É, Talvez levar esse debate, trazer mais pessoas para conversar exatamente. junto com os educadores, sei lá, fazer oficinas ou palestras, né? Isso. Eu acho que é um bom incentivo. Mas quem organiza isso? Esse que é o problema. Quem É vai organizar verdade. isso? Geralmente são iniciativas, são pessoas que pegam isso para fazer, né? Isso. Então tem que ter uma organização para poder levar. É complicado assim, porque o Brasil é muito grande, né? Uhum. Muito grande, né? Para organizar algo nesse sentido, assim. Mas pode ser ações pontuais, Mané, assim, respondendo o que o Mané perguntou, seria Isso. interessante. E aí É verdade. também, que eu vejo também que falta um link de pegar os profissionais que estão atuando no mercado e convidar eles para falar com os professores e alunos, Exato. né, o que que eles fazem hoje em dia, né, que eles, com o que eles estão trabalhando, qual que é a importância do trabalho deles. Eu acho que isso também é um ponto para despertar o interesse nos alunos e até no professor em saber qual que é a responsabilidade dele, né? Porque o professor, ele ensina todas as profissões, né? Uhum. Então, ele tem uma importância muito grande ali, né? A Então, gente eu acho. precisa cada vez mais desse link, né? Com tipo a ponta, uma ponta com a outra ponta e os meios, né? E o meio ali. Porque assim, a gente acabou dividindo tanto que a coisa acontece de forma isolada. Só uma bola que é passada, né? Passada, passada, passada. É, E falta o tempo. E assim, a gente tenta, né? Eu sei que eu, outros educadores, você e outras pessoas, tenta fazer essas conexões, mas a gente precisa que isso também seja uma regra, né? Tipo assim, a gente não tem como. Acho que a nossa live vai ser uma que vai ficar marcada como a que exigiu tantas políticas públicas, porque é, precisa desse diálogo. precisa.
né? Precisa, Porque, então, incentivo, né, para que aconteça. E exatamente, para que aconteça assim, com efetividade, né, tem que vir de quem está coordenando, né, a administração desse todo, né? é verdade. Existem diversas ações pontuais que funcionam muito bem em eventos, mas é um cenário muito pequeno em relação ao nosso país, né? Isso. Então, o problema maior é a gente conseguir abranger, né, pessoas que podem ser que durante a vida delas não tenham essa oportunidade. Uhum. E quem tem a oportunidade é porque, sei lá, igual eu tive lá, a gente foi lá em Rondônia, né? Conseguiu conversar com aquelas pessoas, mas aconteceu de ter essa oportunidade. Não foi que, né, sei lá, alguém incentivou que isso acontecesse e tal. Seria bacana se Uhum. acontecesse mais vezes, né? Porque lá em Rondônia foi pra gente aqui foi um dia assim que marcou. A gente fez uma oficina com crianças lá e o pessoal não tem acesso à tecnologia, né? E, e aí a gente ter essa oportunidade de fazer oficina com eles e mostrar que eles ali eles podem fazer e se tornar o que eles quiserem, foi muito bom. Olha o que seria que eu estou dizendo. Acredito que ser pontual no começo, convencer os responsáveis, estou tentando fazer isso aqui, algo nesse sentido, mas é preciso de ajuda da sociedade. É, a A sociedade. parte pública é a mais complicada, é verdade. A gente precisa desse engajamento, né? É, e hoje a Porque internet ela proporciona isso, né? isso, verdade, é verdade. Acho E que a gente. assim, Pode não, falar. não, completa seu Não, raciocínio. não, tô falando assim, que se a gente começar a trabalhar nesse aspecto, a internet ela tem uma grande força para proporcionar que a sociedade, né, tenha esse papel fundamental, né? E agora Isso, que as pessoas estão mais conectadas ainda, é um ponto interessante da gente ter essa força. Interessante o que o exatamente. Sirico falou. É assim, até pegando esse teu gancho aí da internet, um raciocínio ia ser bem nessa construção mesmo. É que é isso assim, vê, esse movimento, né? Vi muitos memes sobre live e tudo mais, e no início eu estava muito mais ocupado dando essa ajuda, esse socorro para muita gente que não sabia como postar uma aula no Classroom, como que eu consigo montar uma sala não sei aonde, assim, tinha dúvidas que são dúvidas que são básicas, entendeu? Que assim, ainda tem muita escola de bairro que não está funcionando porque acha que tem que contratar a estrutura do final do mundo para botar a escola dela para rodar. Quando ela poderia, com alguns aplicativos livres e gratuitos, né, coisa que Uhum. está gratuitamente aberto, usar e estar rodando sua aula à distância. Então, tem muita escola de bairro que está quebrando também por isso, né? Então, assim, aí quando começou tudo isso, eu via muito meme sobre live, dizendo, não, eu tenho medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro. Mas se você for olhar pelo bom lado, assim, você precisa também, da mesma forma que você é o cara que tem o controle da sua TV, você precisa também selecionar o que você vai ver de live, né? Sim, isso é importante. Quando me foi proposto de estar aqui fazendo live pelo Robo Livre, eu disse, não, vamos levar para a galera é, discussões que tenham conteúdo e que, de certa forma, atenda pessoas que têm interesse. Porque assim, a gente já falou sobre tipo a transformação que a robótica dá com as pessoas. Recente eu estava participando de uma outra live no Placa-Mãe que a gente falava sobre a questão cognitiva, né? A programação nesse desenvolvimento cognitivo. A gente está aqui falando sobre essa questão do futuro da educação maker, né? E essa internet das coisas, assim, tecnologia e educação. Aí amanhã falando sobre essa que é a importância do brincar, né? O brincar para aprender tecnologia, se desenvolver enquanto pessoa. Então, assim, o objetivo é que a gente possa usar esses meios para poder trazer isso que muitas vezes as pessoas teriam que ir para um evento para ver a gente, Uhum. por mais que os eventos que a gente participe seja acessível, mas tem eventos que era lá em Foz, né, que o Ciriaco sempre estava convidando a gente, tem as campos, tem os outros eventos, então assim, não é todo mundo que consegue uma liberação para chegar até lá. E a internet possibilita agora estar aqui nós dois trocando essa ideia e outras pessoas participando, interagindo e se empoderando desse assunto, né? Isso. E aí faz parte aí do nosso trabalho incentivar as pessoas a compartilhar esse conteúdo para que chegue nas pessoas que precisam ouvir, né? Então a gente
pelo menos aqui do nosso lado, a gente, quanto mais compartilhamento de tecnologia, a gente quer flodar a internet de tecnologia para que as pessoas vejam que é legal, É verdade. né? E aí a gente tenta levar o máximo para que chegue nessas pessoas, porque, por outro lado, a internet também está bombardeada de coisa que também não vai trazer, né, vai ofuscar essa parte que a gente está conversando, né? É verdade. Então, é Não isso. vai Acho que agregar. fica o incentivo para todo mundo que tem esse interesse a compartilhar, incentivar os professores, para quem está perto, os alunos a terem essa visão que a gente pode mudar o nosso futuro, mas vai depender da gente, da sociedade, como o Cirico falou, para que Isso, cheguem nos políticos com mais força, né? exatamente. É bem isso. Fabião, vamos Legal. encerrando por aqui. Eu queria te agradecer imensamente. Eu que Tá? agradeço aí pela oportunidade. Agradecer a galera que estava com a gente lá na outra, que veio para essa, e os que chegaram aqui também depois. E é isso, assim. Vou te passar a palavra para tu fazer o encerramento aí. Amanhã, né, quem puder, às 19 horas, eu vou estar numa live com o André Cardoso, do Robótica Sustentável. As lives vão ficar gravadas lá no IGTV do Robô Livre. E quem quiser encontrar a gente, tem o Instagram aí do Fábio, tem o meu, tem o do Robô Livre, é fácil. Para a gente continuar Isso essa aí. ideia. E assim, divulguem, né? Leve esse papo para mais educadores, para mais pessoas interessadas em tecnologia. Aí, Isso aí. falando da bênção final. Eu Foi um agradeço prazer ter bastante. você com a É, gente, viu? a gente agradece, Cirico. Obrigadão por ter participado e todo mundo aí que participou e compartilhou com a gente aí. Eu agradeço bastante. O papo aí foi muito bacana. Dá pra gente conversar bastante ainda sobre isso, né? Então, deixo o Uhum. incentivo aqui para que outras pessoas, né, participem, criem lives. Quanto mais gente conversando e incentivando aí, melhor, tá? É, aqui é uma parte só de um trabalho que a gente, né, como a gente sempre fala, está no começo, né? Então, a gente tem a expectativa que vai melhorar, né? A gente trabalha para isso, para melhorar. Nosso país tem potencial, a população ela é muito inteligente. Apesar de ser grande o país, a gente vê que tem potencial em todos os estados, né? Lógico que depende de muitos outros fatores, mas o passo aí está dado. Hoje a internet está disponível para que a gente possa conversar e, e trabalhar para que tudo melhore, né? É um trabalho árduo, mas se não fizer, ninguém faz. Beleza. Então, vamos lá. Eu agradeço bastante. Contem comigo, estou à disposição. Esse começo de ano foi meio complicado, muita coisa acontecendo, mas agora, segundo semestre, vai liberar um pouco mais para mim, então a gente volta com mais força para compartilhar, para fazer projetos. Então, é isso, pessoal. Vamos fazer acontecer aqui no Brasil, que a gente tem potencial e, apesar de ser difícil, a gente passando essa barreira aí, nós vamos sair mais fortes, vamos conseguir fazer projetos, vamos ter um, uma mão de obra qualificada para o futuro, né, para as profissões do futuro. Exatamente, é bem isso. Fabião, um abraço. Qualquer coisa aí, Abraço. estamos Abraço na ordem. Marta também. Tá. A gente Vou dar um tá. abraço aí na Diana, Isso tá? aí. Ela A aí, gente se quando a vê. gente puder, manda aí um bolo de rolo. Isso aí, bolo de rolo. Bom É, demais, né? beleza Isso aí. então. Até mais, Fabião. Obrigado, viu? Abração. Obrigado, pessoal. Um Valeu. abração. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.